Não sei se alguém aqui entre vocês já assistiu algum julgamento ou já participou de algum julgamento. E se não viu ou participou, acredito que a maioria de vocês deve ter já assistido algum julgamento em algum filme. Tem filmes que o filme todo é o julgamento. Então nós já sabemos mais ou menos o processo de um julgamento. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje e o que eu quero compartilhar, que nós venhamos a participar de um julgamento. E o julgamento que eu quero mostrar para vocês é o julgamento de um personagem muito importante na história, que passa até a ser delicado nós colocarmos esse título de julgamento, porque é delicado julgar alguém. Mais delicado ainda é julgar um ser que nós admiramos muito. Mas eu quero colocar, porque nós já sabemos e vamos vivenciar essa realidade. Vamos trazer para nós essa realidade e vamos acompanhar o processo de cada etapa desse julgamento de um ser chamado Jesus. Vamos participar do julgamento deste ser, que nós, que somos a maioria cristão, pensar, nossa, como eu posso participar de um julgamento desse ser tão especial. Mas vamos trazer para a nossa realidade e pensarmos, se esse ser estivesse vivendo com a gente agora, como que nós iríamos olhar para ele? E será que nós iríamos fazer algum tipo de julgamento para com ele? Então vamos voltar lá na história e vamos observar o processo que este homem, que nós vemos que é um homem muito especial, que veio como a representação de Deus, mas esse homem que para nós foi a imagem e semelhança de Deus, ele passou por um certo julgamento. E ele, ao passar por esse julgamento, o pouco que eu sei, o pouco que eu estudei e que analisei, em nenhum momento do julgamento que ele foi passando, o processo do julgamento, em nenhum momento se vê ali alguém defendendo esse homem. Então, como é que foi a história do processo do julgamento desse homem? Ele foi acusado de quê? Qual o crime dele? Qual o crime que esse homem cometeu? Vamos colocar aqui entre nós, se nós tivermos que acusá-lo. Quem quer fazer aqui o papel de advogado de acusação contra esse homem? Quem quer? Se alguém quiser, vamos aqui. Eu vou fazer o papel de advogado de defesa. Já escolhi meu papel. Se alguém quiser fazer o papel de advogado de acusação, por favor, pode vir aqui na frente. Advogados de acusação, existiam muitos que estavam acusando esse homem. Mas qual era o crime que ele tinha? Um dos que nós lemos é que acusavam ele de que ele se proclamava rei dos judeus. E isso fazia com que os religiosos da época não aceitavam esse título e começaram a persegui-lo. Então aí ele foi preso e se tornou um réu. Ele foi réu porque estava sendo acusado de ser o rei dos judeus. O primeiro julgamento que esse homem passou, chamado Jesus, foi através do juiz,
o sacerdote Caifás. Então ele passou primeiro por um julgamento religioso, porque Caifás era um sacerdote, o cargo mais elevado do judaísmo. Então eles estavam perseguindo esse homem. Então existia ali várias pessoas que acusavam esse homem, que nós podemos colocar como advogado de acusação, que eram os sacerdotes, os fariseus e os escribas. E quem era o advogado de defesa desse homem, já que ele estava sendo julgado? Por enquanto eu não consigo ver nenhum. Então ele foi para um julgamento onde só tinha acusadores, até o próprio juiz estava querendo condená-lo e não tinha ninguém ali para defender ele. Mas como que era um julgamento religioso, aí passa meio despercebido, né? Você faz parte ali de uma congregação, você faz parte de uma igreja, eles te julgam ali na igreja e te condenam, te absolvem. E fica ali entre eles. Mas o que aconteceu? Eles não ficando satisfeitos, eles levaram para um julgamento maior, que foi levar ali para o juiz que era o Pôncio Pilatos, que era uma coisa mais, era algo mais voltado à sociedade, que entrava na lei, né? No processo de Roma. E continuou ainda os advogados de acusação sendo os sacerdotes, os fariseus e os escribas, querendo com que Pôncio Pilatos viesse a condená-lo e dar a devida pena, que o que eles mais desejavam era a morte desse homem.